Oiê, pra quem não me conhece, eu sou Flávio e no vídeo de hoje nós vamos pintar essa peça de cerâmica fria que eu fiz. Nesse vídeo eu vou usar alguns pincéis, eu vou usar esses dois, um com as cerdas mais durinhas, outro com as cerdas mais macias, e tintas da Acrylex. Algumas são para tecido e outras não, mas não tem problema porque depois eu vou passar o verniz acrílico e tudo fica bem uniforme. Essa peça eu fiz tem alguns dias. As peças de cerâmica elas precisam de mais ou menos 72 horas para secar. E o motivo pelo qual eu fiz essa peça foi basicamente porque eu tinha minha massa de cerâmica que estava aqui em casa desde quando eu fiz o curso de cerâmica fria, que inclusive já apareceu em um vlog aí pra trás. E o que acontece? Eu achei que eu tinha armazenado ela de uma forma boa, mas no fim das contas não. E aí ela começou a empedrar. E aí numa tentativa de salvar a minha massa de cerâmica, eu decidi que eu ia fazer essa modelagem. Essa modelagem, na verdade, era para ter sido outra coisa. E no fim das contas ela virou esse pratinho barra porta qualquer coisa, ou alguma decoraçãozinha para colocar na parede, e aí fica a critério de quem quiser. Vou falar um pouquinho sobre o que eu tô fazendo agora, porque eu considero que foi alguns dos erros que eu cometi e que também faz parte do processo, porque a gente tem que abraçar os processos, não é mesmo? Mas eu passei esse lápis grafite e eu percebi que ele foi descascando um pouquinho a tinta. Então, se você for fazer em casa alguma coisa parecida, eu sugiro de usar um lápis com uma ponta mais macia para não descascar a tinta. Mas enfim, como eu estava dizendo, tudo isso surgiu como duas vontades. A primeira, eu queria fazer uma peça para dar de presente, e é esse todo o intuito desta peça. E também porque eu precisava salvar a minha massa de cerâmica que estava já empedrando. E aí eu pesquisei na internet como fazia isso, e no fim das contas foi um momento super caótico, porque eu sujei toda a minha casa, eu fiquei todo sujo, e no fim das contas eu não consegui fazer tudo que eu queria fazer e salvar toda a massa que eu precisava. E aí as coisas tiveram que ir tomando outros caminhos, então eu acabei fazendo essa pecinha, que é uma pecinha de decoração, e no fim das contas eu gostei muito também. Pra fazer ela, eu fiz um sketch e ele mudou um pouco também, não de formato nem dos desenhos que eu tô fazendo, mas principalmente da cor que eu usei, porque eu tinha feito ele em rosa inicialmente. Mas depois de pensar um pouquinho, eu percebi que talvez o lilás, esse roxinho, ficaria muito melhor com as outras cores que eu queria usar no fim das contas. E no fim eu achei que ficou com um contraste muito melhor e ficou bem mais bonitinho do que teria ficado se fosse o rosinha que eu tinha pensado de início. E eu acho que no fim é sobre isso, é sobre o processo e sobre a gente entender que as coisas são fluidas e que planejamentos são importantes, mas que às vezes a gente tem que deixar as coisas acontecerem para que os nossos planejamentos deem certo também. Aí a gente consegue ver algumas obsessões que eu tô tendo nos últimos tempos, que são essas estrelinhas e corações, que eu também vou incluir nessa pintura. Eu deveria ter começado a fazer direto com esse pincelzinho de ponta mais fina, que é o pincelzinho macio, porque ele já me ajudou a refinar muito mais os detalhes que eu precisava, e eu comecei com outro pincel, que é esse de cerdas mais duras, mas ele me limitava muito, e aí eu tive um pouquinho de dificuldade até na hora de preencher, então eu deveria ter ido logo pro pincel mais fininho. Eu queria fazer um adendo que não tem nada a ver com a pintura, mas que bonita que ficou essa cor dessa água do lado, não é? Eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro nenhum, e eu tô reassistindo ele porque eu gravei ele já tem alguns dias e eu não consegui fazer
a narração dele antes, então eu estou fazendo agora. E eu estou me lembrando que eu achei muito legal essa cor, eu achei que ficou uma cor tão bonita. Enfim, falando um pouco sobre o processo da pintura, eu usei algumas cores e para base e fundo, né, eu usei o lilás, que o nome da tinta realmente é lilás. Para fazer esse vermelho, eu misturei vermelho carmim com um pouquinho de fúcsia para ficar um vermelho um pouquinho mais profundo. E para as estrelinhas, eu usei o amarelo ouro. E também vou usar preto pro lettering, que eu vou fazer mais tarde, e branco para um detalhinho no fundo, que eu vou fazer depois, que eu fiz como se fosse uma assinatura. Eu fiquei pensando, será que seria interessante trazer um vídeo mostrando como eu faço a modelagem? Lembrando que eu sou uma pessoa que está iniciando na cerâmica fria agora e eu tô meio que aprendendo também as modelagens. Essa modelagem que eu fiz é uma modelagem de verdade muito simples. Eu usei uma cumbuca para fazer esse arredondado e depois eu só fiz uma cobrinha e fui juntando para fazer essas bordinhas. E na verdade eu ainda achei que ia ficar um pouquinho mais grosso do que ficou no fim das contas, né? Mas eu acho que seria interessante trazer esse tipo de vídeo pra cá, até porque é uma forma de eu mostrar o meu processo de aprendizagem nessa nova técnica de arte que eu tô me propondo a fazer. E mostrar como eu faço com os materiais que eu tenho, que também não são muitos, né? Eu tenho um estilete de precisão e, sei lá, alguns moldes improvisados. E até, às vezes, um molde de papel quando eu quero um formato um pouquinho mais diferente. Mas essa é, provavelmente, a 6ª ou 7ª peça que eu faço, sendo que todas as outras que eu fiz foram feitas no curso. E eu não sei nem se eu cheguei a mostrar elas aqui. Tem algumas que eu já pintei e talvez elas apareçam em algum momento, em algum vídeo do canal. E como eu comentei, essa é uma peça que eu tô fazendo pra dar de presente, e essa é de presente do Dia dos Namorados. Uma das coisas que eu gosto de fazer pra presentear é presentear com coisas manuais, então coisas que eu fiz. Eu acho que dá um outro gostinho pra isso de, olha, eu coloquei um esforço aqui. Eu amo receber presentes assim também, então eu amo receber desenhos, amo receber pinturas, amo receber coisas que as pessoas fazem. E, enfim, eu fiz essa peça com uma parte da música Best Part, do Daniel Caesar com a Her, que diz If life is a movie, then you're the best part. E eu achei que ficou muito fofa, é uma pecinha que ficou muito legal e eu gosto muito dela. Eu tô aqui com o Charles, que é meu gatinho. Os dois estão aqui, na verdade, e o Charles gosta um pouquinho de falar, então pode ser que durante a narração desse vídeo eu ainda tenha um pouquinho de gatinho falando. Em alguns momentos eu percebi que eu tirei a peça da câmera e eu já peço até desculpas porque não dá pra ver. Eu comecei passando verniz com esse pincel e aí também outra coisa que não tava dando certo, porque ele não é muito bom pra isso e ele não é muito grande, então eu ia demorar muito e ele ainda tava dando uma feridinha na tinta também, então tava tirando um pouquinho da tinta. E aí eu vou mudar de pincel. Em algum momento desse vídeo vai aparecer um outro pincel, que é um pincel mais fofo e maior, que é bem melhor pra esse tipo de coisa do que esse pincelzinho amarelo que eu tô usando. E aí está ele, é este pincelzinho da Giotto, que é maior. E olha como espalha muito melhor o verniz, é outra coisa. E aí, depois disso, a peça está finalizada. E eu fiz esse olhinho aí atrás com branco que eu tinha falado, pra ser tipo uma assinaturinha. E bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau!